e da oportunidade do CRT de poder estar aqui, dando voz mais uma vez às práticas holísticas que eu trabalho. E uma novidade para mim também, esse ano, é poder falar do tarô para vocês. Então, estou muito feliz de estar aqui e espero que vocês gostem bastante do conteúdo que eu estou trazendo. Bom, o tema é a terapia do tarô, que é uma perspectiva diferente de olhar para o tarô. Né? Então, eu vou trazer o tarô um pouco dentro dessa perspectiva da terapia. Né? Antes de começar, eu gostaria de perguntar aqui, quantos de vocês atuam profissionalmente com o tarô? Uma, duas, nossa. Quantas pessoas aqui já fizeram uma sessão, uma consulta com o tarô? Interessante. E agora, quem só ouviu falar do tarô? Porque alguém, em algum momento, vocês já ouviram falar, né? Muito bem. Não? Não ouviu falar do tarô? Muito bem. Cartas. Isso. É isso mesmo. Leitura de cartas. Porém, existem vários tipos de oráculos, né, de cartas. E o tarô é um dos mais antigos. A gente já até vai falar um pouquinho da história dele hoje aqui para entender. Então, eu estou conhecendo melhor o meu público, então acredito que vai ser interessante a gente falar um pouquinho da história. Tá? As perguntas e dúvidas vocês vão poder tirar no final, tá? Eu vou, inclusive, fazer uma dinâmica com vocês e vocês vão ter a oportunidade também de tirar as dúvidas. Tá bom? Então, vamos lá. Sobre o tarô. Né? O tarô, ele tem várias formas nas línguas de ser falado. Né? A gente tem aí na língua portuguesa a expressão tarô, como, vamos dizer assim, foi aportuguesado, como muitas expressões estrangeiras. Tá? Então, mas ele não é originalmente escrito dessa forma. Tá? Ele é originalmente escrito daquela forma, com o T no final. Mas a expressão é tarô. Tarote também é válido, porque você entra muito em questionamentos a respeito disso. Mas como que fala? É que nem o yoga, né? É yoga, é yoga. O tarô também entra nessa, vamos dizer, nessa dúvida aí, mas é válido o tarô e tarote também. Tá? A expressão tarô, inclusive, ela vem, né, de uma história lá da Itália, lá na Europa, que é onde ele teve a sua história assim, um pouco mais, de uma forma um pouco mais forte. Foi da onde a gente desconfia que ele se originou. Então, acredita-se que possa vir também da palavra árabe. Gente, tudo sobre o tarô, na verdade, não é uma coisa concreta, tá? Não é uma coisa do tipo assim, é isso, 100%. Assim como as leituras com ele também não são assim. Então, vocês vão entender um pouquinho hoje por quê. Acredita-se que ele surgiu de um lugar, acredita-se que a origem dele é tal, que a palavra é tal, mas não se tem 100% de certeza. Se alguém falar para vocês, não, é certeza, se originou de tal lugar, uma pessoa está equivocada ou ela está mentindo. Porque não se tem certeza de onde se originou o nome dele, nem de onde ele se originou propriamente. Então, acredita-se até que ele venha da palavra árabe turuk, que significa 4 caminhos, ou talvez do árabe tarak, que significa rejeito. A gente vê aí que já se tem uma grande dúvida nessas origens. Pela etimologia francesa, que também foi um país que utilizou muito do tarô, a palavra tarote é um empréstimo do italiano tarocco, que hoje eles chamam de tarote. Então, o tarô tradicional, porque assim, a gente tem vários tipos de oráculos e em cartas, né? Tem outros tipos de oráculos também, de outras formas, né? Mas em oráculos de cartas, nós temos hoje em dia uma infinidade de tipos. O tarô clássico mesmo, ele é formado por 78 cartas.
Essas 78 cartas compõem 22 trunfos ou arcanos maiores, 40 naipes dos arcanos menores, que vem com os naipes de copas, espadas, paus e ouros, ou chamados pentáculos. 16 naipes da corte dos arcanos menores, que é o pajem, o cavaleiro ou princesa, ou a rainha e o rei. Tá? A gente vai chegar lá, vocês vão entender essa composição, mas basicamente essa é a estrutura do tarô. Ah, mas eu comprei um jogo de cartas que não vem assim. Ele vem, tipo, uma numeração diferente. Aí, gente, não é tarô, é um oráculo. Tá? Tem diferença. O tarô ele precisa ter esta composição. Por quê? Porque ele vem de uma história. Ele tem aí uma simbologia que fala sobre uma jornada, que fala sobre determinadas energias. E a época que ele surgiu fala sobre uma jornada dentro de cartas que falam de determinados cotidianos, né? Como, por exemplo, as cartas da corte, elas falam sobre a realeza da época medieval. Rei, rainha, pajem, cavaleiro. Hoje em dia a gente não fala sobre isso, né? Mas na época se falava. Então, tem toda uma história por trás. Por isso ele precisa dessa composição. Etimologicamente falando, o arcano é algo que encerra segredo, que é misterioso, enigmático, que não se pode desvendar. Mentira, a gente desvenda sim. No tarô é possível. Então, a gente tem os 78 arcanos, aos quais, quando se abrem na mesa, eles podem ser, sim, desvendados através da nossa experiência, vivência e uma série de outros conhecimentos que a gente vai aderindo na vida, né? É lógico que hoje em dia a gente também tem aí os cursos, né? A gente hoje tem, principalmente na internet, muitos cursos voltados para o tarô, que ensinam sobre a linguagem dos arcanos, e você mistura isso com a sua experiência, também o seu conhecimento, para fazer uma leitura dessa simbologia. E a adivinhação é o ato ou efeito de adivinhar o que está encoberto, o adivinhamento. Aí a gente entra numa questão. O tarô é adivinhação? O que vocês acham? Quem aqui acredita que tarô é adivinhação? Ninguém? É? Não é um jogo? E quem acredita? Não é um jogo? É um jogo, muito bem, é um jogo também, né? Aliás, a história dele começa assim. E quem acredita que não é adivinhação? Boa parte. Boa parte. I Ching é um outro tipo de oráculo. Isso, é um outro tipo de oráculo também muito antigo, que a origem dele, eu não conheço muito bem, mas se não me engano é na China, né, que ele se origina. Sorte. A sorte, força invencível que se atribui ao rumo e os diversos acontecimentos da vida, destino, fado. A coisa já pré-determinada. Será que é assim mesmo? E aí muita gente, inclusive, procura o tarô porque acredita nisso, né? Eu vou ver minha sorte no tarô. Em inglês, inclusive, como que é a palavra, gente? Eu esqueci o nome. Se alguém lembrar aí. A sorte. Não, é uma outra palavra. Fortunes. Uma coisa assim. E que eles atribuem ao tarô, a leitura de tarô. Ou seja, vamos ver a sorte do destino no tarô, né? E, na minha visão, é uma visão um pouco errada do tarô. É uma utilização errada dele, né? Existe adivinhação? Sim. Porém, a sorte não depende de 78 lâminas, né? Até porque, sim, existem muitas pessoas que ainda acreditam que existe uma coisa pré-determinada, né? Dependendo da cultura que a pessoa vem, dependendo da religião, né? da crença familiar, enfim, ela vai acreditar, sim, ainda existem culturas que acreditam nisso, tá?
de que as coisas já são pré-determinadas. E você não pode fazer nada para mudar isso. Porém, que vida triste, né? As coisas já serem determinadas por um destino, ou seja lá por que força for, que se acredita que aquilo já está pré-determinado, você tem que fazer aquilo e você não pode mudar. Você tem que fazer daquele jeito, né? Aí a gente entra muito naquela coisa assim, né? A minha vida é crescer, estudar, trabalhar, ter filhos, e aposentar e morrer. É isso mesmo? Tem que acreditar mesmo nisso? Por quê? Por que isso? Qual é a utilidade disso? Qual foi a utilidade dessa pessoa no mundo? Não. Ela só fez parte de um sistema. Só isso. Né? E é isso que o sistema quer que a gente acredite, inclusive. Que a gente viva dessa forma. Né? E eu até faço um link com o que eu vi na palestra da nossa colega aqui, anterior. Mesmo que eu fale a língua dos homens, dos anjos, sem amor, sem algo que realmente venha da minha alma, valeu a pena? Será que valeu a pena? Então, esse cotidiano, esse dia a dia aqui no pré-determinado, não me leva a isso. Não me leva a esse amor, a essa ligação com a minha alma. E muitas vezes o tarô ele pode trazer isso pra gente, essa consciência de falar assim, vamos lá, está na hora de você fazer a mudança que você precisa em você. E agora que a gente já vislumbrou essa imagem que foi colocada aqui, para quem acredita ou não, eu vou prosseguir. Mas eu acho que quem não acredita não vai querer ficar na sala. Tá, vamos lá, vamos prosseguir. Não há destino escrito nas estrelas que não tropece nas pegadas de nossas escolhas. Esse autor é desconhecido, gostaria muito de saber quem foi que falou isso, porque foi fantástico, muito inteligente. No tarô não existe divinação, né? Mas na interpretação de algo pré-determinado e inato. Existe uma divinação onde eu consigo entender através da simbologia dele aquilo que existe naquele momento. Ou seja, eu posso fazer uma divinação daqui a 10 anos? Muito difícil, gente. Não dá. Não tem condições. Porque em 10 anos, imagina a quantidade de coisas que podem acontecer à nossa volta, que nós não controlamos. E o mais importante, você não controla nem a si mesmo, nem as suas escolhas. Daqui a 5 minutos você vai estar fazendo uma escolha diferente, você vai estar determinando coisas diferentes para você. Então, dependendo de tudo que você fizer e o que acontecer à sua volta, tudo pode mudar. Então, quem é o tarô para dizer assim, olha, você vai ser promovida daqui a 10 anos, viu? Já pensou? Aí você fala, que horror, só daqui a 10 anos. O que eu faço nesse meio tempo? O que é isso? Dá não, quero essa vida não para mim. Me jogo, me mato? Não dá, né? Tem condições. O verdadeiro tarô é o simbolismo, ele não fala outra linguagem nem oferece outros sinais e dá o significado interno dos seus emblemas. Ele se torna uma espécie de alfabeto que é capaz de combinações indefinidas e faz sentido no todo. Então a combinação dos arcanos trazem uma linguagem que ajuda a gente a entender inclusive aquilo que a gente não está vendo. A gente consegue enxergar coisas que não são possíveis a olho nu, né? É um contato maior com nós mesmos. Agora a gente vai falar um pouquinho e rapidinho aqui da história do tarô, porque eu quero dar o mais tempo possível para vocês poderem usufruir do final. Não existe uma data clara, e nem ninguém sabe exatamente quando surgiu ou foi criado o tarô, tá? Alguns desconfiam que foi no Egito, para variar, né? Todo mundo acha que as coisas se originam no Antigo Egito.
E eu não culpo, né, eles, gente. Afinal de contas, que civilização rica, né? Tive a oportunidade de ver isso de perto. Então, inclusive, existem cartas, as cartas até hoje encontradas historicamente, mais antigas, são árabes. Então, mas ainda não se tem certeza disso, tá? Então, historicamente, comprovado, a gente sabe que tem essas cartas árabes que são uma das mais antigas, e também na Itália e na França existem cartas de tarô bem antigas, que datam por volta, nem isso é uma certeza, né? Que datam por volta do século XIV e XV. Mas, Papos, ou Papis, né, como ele é conhecido, foi um esotérico muito conhecido. Ele fala que um amigo dele, um conhecido do amigo dele, encontrou um papel numa biblioteca antiga, há uns séculos atrás, falando de uma reunião entre os hierofantes. Para quem não sabe, hierofantes são os líderes maiores de religiões, né? Eles se reuniram e eles obtinham assim, segredos de ocultismo, de magia, uma série de conhecimentos. E eles queriam colocar esse conhecimento em algum lugar. E aí, depois de muito debate, eles chegaram à conclusão que colocariam esses conhecimentos em cartas. Então, desconfia-se que essa carta, vamos dizer uma ata, né, de reunião, pode dizer um pouco sobre a origem do tarô. Pode ter surgido disso. Mas ninguém sabe data, não existe ainda uma comprovação, tá? Esse papel de quando ele é. Essas são as cartas mamelucas, ou mameluque, como também são conhecidas, que são as mais antigas, são as cartas árabes. Elas têm muita semelhança com o que a gente usa hoje em dia, né? Até porque foi dessas cartas que foram se originando outros tarôs e assim foi indo, tá? Essas são as árabes, que desconfiam ser as mais antigas, e elas estão distribuídas em alguns museus pelo mundo. Então, elas são também chamadas de sarracena. Elas estão um pouco incompletas, né, porque não conseguiram achar todas as cartas, e se desconfia que elas vêm lá do norte da África, do Egito, e a divisão delas são muito parecidas com os naipes que nós temos hoje, que é o naipe de ouros. Eu não vou saber falar essas palavras, tá, gente? Porque em árabe, isso aí eu não vou saber falar, não. O naipe de ouros, o naipe de espadas, o naipe de paus e o naipe de copas. Essa daqui, por exemplo, é o naipe de espadas, que são as espadas que eles utilizavam na época, né, os guerreiros. Então, por isso ela tem essa semelhança com o nosso naipe de espadas. Tá? Aqui é o naipe de copas, né, que fala sobre as emoções. Aqui é o naipe de ouros, que é o chamado Daran-in, e esse daqui é o naipe de paus. Bom, logo depois surgiram esses tarôs, tá? Na Itália, que é onde mais se encontra desses antigos, na região de Milão, em alguns lugares da Itália. Eles eram antigamente feitos através de encomendas, tá, gente? Essas cartas antigas, na época medieval, para elas serem feitas, elas eram encomendadas pelos artistas. Então, por exemplo, se eu era de uma família rica, eu queria ter um jogo de cartas, então o que eu fazia? Eu mandava encomendar, eu contratava um artista da minha preferência e falava para ele, olha, eu quero um jogo de cartas assim, assim, assado. E ele fazia, tá? Vocês podem ver que elas têm traços bem artísticos. O Brigonnier, que é esse daí, ele foi considerado o tarô de Charles VI, mas não é, tá, gente? Depois conseguiram comprovar de que, na verdade, as cartas dele eram outras cartas, e aí muita gente achava que eram as Brigonnier, mas não é, tá? Foi feito no norte da Itália, na Polônia.
Esse é o tarô Visconti de Sforza, que era uma família que governava Milão no século XV. Eles encomendaram essas cartas. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão a gente perde muito tempo aqui. E quem quiser saber mais, pode fazer um curso comigo. Os tarôs de Mantegna é uma das mais célebres da época, do século XV. E eles foram produzidos dentro de uma escola de arte, tá? Por vários artistas. Ninguém sabe ao certo quem é realmente o artista que fez essas cartas. Tá? Não se tem muita assim, certeza, porque como foi feita dentro de uma escola da época, então até hoje ninguém sabe. E até hoje ele é publicado, ele é bem bonito, vocês podem ver, tem ilustrações maravilhosas. Porque na época, artista era artista, né, gente? Não era pra qualquer um, não. Tá? São bem bonitos. Aí vem o famoso Marselha. Cada carta tem um símbolo? Sim, cada carta tem uma simbologia. Eles não faziam assim aleatoriamente. Mesmo sendo para jogo, desconfia-se que esses jogos, eles eram... É tipo uma alquimia, né? Vamos fazer um baralho aqui, para quando a Inquisição passar, falar assim, não, isso aqui é só um jogo de azar, a gente só está se divertindo. Não tem nada de magia, esoterismo e tal, palavras e segredos. Não é nada disso, a gente só está jogando. Entendeu? Aí vem o Marselha, que é um dos tarôs mais famosos hoje, né? O Marselha, ele tem essa composição das 78 cartas, né? E traz aí uma ilustração um pouquinho mais, particularmente dizendo, é um pouco menos artística, na minha opinião, tá? Mas ainda foi encomendado, foi feito artisticamente, tá? Eu acho as outras antigas um pouco mais detalhadas, rebuscadas. Mas o tarô de Marselha, ele passou a ser, entre o século XVII e XVIII, um dos mais utilizados. Por quê? Porque ele passou a ser um pouco mais fácil do que os outros. Ele é um pouco mais tranquilo de se entender, tá? Depois dele, em 1909, a gente tem aí Rider-Waite. Ele mudou um pouco a composição do tarô, tá? E é um dos mais usados até hoje. Rider-Waite é praticamente, eu acredito até que 80% aí da utilização dos tarôs. Tá? E tecnologia, obrigada, viu? E essa é a Pamela. Por que foi muito controversa aí um pouco a história do Waite, né? Porque só ele ficou famoso, né? Com esse desenvolvimento dessas cartas. E todo mundo esqueceu da artista. Aliás, foi proposital, tá? Ele pagou bem baratinho para ela, pediu para ela ilustrar lá e falou, vou te pagar tanto e acabou. Ele nem colocou o nome dela. E depois, de um tempo para cá, ela tem sido mais vista nesse sentido. Tanto que foi feito a West Games, ela é a detentora de direitos autorais do Rider-Waite. Então, eles fizeram até umas publicações especiais em nome dela, né? Para que o nome dela seja mais visto hoje em dia. Uma grande ilustradora, na minha opinião. Ela foi fantástica. Inclusive, essa foto mostra ela aí, essa gravura mostra ela com as cartas do Rider-Waite. Qual foi uma das diferenças aí do tarô dele? Antes dele, gente, teve sim, mas foram muito raras publicações de tarôs onde os arcanos menores eram ilustrações e não só quantidade de naipes. Por exemplo, 2 de copas. Marselha, você só vê 2 taças, né? Aqui no Rider-Waite você já vê uma composição maior, com mais detalhes, está contando uma história. Então essa é uma das grandes diferenças aí. Mas ele se baseou também no Marselha, não só no Marselha. Ele se baseou em vários outros tarôs antigos e no Marselha para poder chegar a essa composição que é dele. Tá? Uma coisa
certa sobre o tarô. Ele foi adaptado a várias culturas e sistemas diferentes para ser usado como referência e até uma alquimia que camuflava as intenções dos ocultistas em épocas de perseguições. Mas não podemos limitar ele às regras de estudos e sistemas específicos, e sim adaptarmos essas regras ao tarô, para não limitar as nossas possibilidades com as cartas que podem trazer infinitas possibilidades para a nossa vida. Como é que eu vou adaptar isso? Né? Como que eu vou colocar isso no dia a dia de hoje? É simples, estudando a simbologia disso. Uma rainha, ela era o quê? Ela era a mulher de poder maior naquela corte. Né? Eu estou fazendo, por exemplo, uma pergunta para a Fernanda. Vamos lá, a Fernanda quer saber sobre a vida do cotidiano dela, a casa dela. Aí sai uma rainha de ouros. Quem é que manda na casa? Sai a rainha de ouro, ela disse que ela. Né? Quem que comanda tudo, organiza tudo que da casa? É a Fernanda. Né? Então, eu coloco no dia a dia ali. Eu coloco ali naquela questão da pergunta, porque a pergunta é muito importante e a posição da carta também. Tá? Aqui é uma fala do Ney Naif, que é uma pessoa muito conhecida, que ele fala exatamente sobre isso, da gente adaptar, não deixar dentro da caixinha, dentro daquilo que você só está vendo ali. Por isso, eu sou contra o estudo do tarô só com palavras-chave. A gente tem que olhar para as cartas, entendê-las, ver o que traz para você, né? Às vezes, eu estava numa leitura outro dia onde me saiu a torre, numa leitura de saúde. Eu virei para a pessoa e perguntei para ela, você está com muita dor de cabeça, não? Ah, mas como que você viu isso aí? Ela viu aquela bagunça na simbologia, né? Porque é uma bagunça toda. Como que você viu isso? Como é que você sabe essa dor de cabeça toda? A coroa aqui caindo, ó. O raio bateu com tudo em cima da torre e derrubando a coroa. Aquilo me remeteu a uma dor de cabeça. Porque eu prestei atenção no que eu estava vendo. Não segui palavras-chave. A torre, por exemplo, em palavras-chave, ela vai falar de caos, de estruturação, né, e tal. Aí eu vou virar para ela e falar assim, tá, sua saúde está um caos. O que eu estou falando para ela? Nada. Ah, e aí no positivo saiu uma carta de copas que eu nem vou lembrar. Eu falei, ó, você precisa beber mais água, se hidratar. Vá no médico, copas é cura. Também fala de medicina, fala tudo que fala sobre cura, terapia. Então, vá no médico, vai descobrir o porquê que você está tendo essa dor de cabeça, que está vendo algo estrutural do seu corpo, conta da torre, e assim vai. Né? Então, nada de palavras-chave. Vamos estudar o tarô e entender o que ele pode falar para você. E muitas vezes pode não parecer fazer sentido, tá, gente? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu estou vendo tal coisa e isso não parece fazer sentido. Meus alunos fazem muito. E eu falo para eles, faz sim. O que você está vendo? É isso? Então vamos entender. Tarô é terapia? O que é terapia, né? Aqui eu estou lidando com muitos terapeutas. Vocês sabem o que é terapia. Só que, no modo tradicional da coisa, se a gente for olhar para o tarô, ele não é terapia. Ele não vai ser uma terapia. Não, se a gente seguir por essa vertente toda de entender que a pessoa é só aquilo que ela está mostrando. Não, o tarô ele vai a fundo, ele mostra muita coisa. Por isso muita gente fica na surpresa de falar assim, nossa, mas como você está vendo isso? Nossa, mas está me descobrindo, né? Nossa. Tem gente que fica até assim na cabeça. Nossa, você está me vendo aí, né? Ai, vergonha. Autoconhecimento, sim, também. Só que aí depende muito do desenvolvimento que você vai fazer com o tarô. Tá? Na leitura, ele vai trazer muitas tomadas de consciência. Porque muitas vezes a pessoa está ali num tipo de problema que ela não está enxergando certas coisas exatamente porque está dentro desse problema. Sim, ele é um ótimo direcionamento. E vai fazer a pessoa... Gente, as pessoas saem da consulta assim, tipo, nossa... Eu
agora sei o que fazer, agora eu entendi que realmente é isso, eu já estava desconfiada de tal coisa, né? E assim vai. Então, ele é uma ferramenta simbólica que visa trazer a consciência, o que permeia no inconsciente, o que está no campo dela, né? O campo energético dela, e falar assim, escuta bem, está na hora de você fazer isso. Olha, não, você está no caminho certo, porque, lógico, né, a gente até brinca nas aulas, e isso eu vejo muito nitidamente nos alunos. Tem gente que só abre o oráculo para ver desgraça, né? Você fala assim, meu Deus do céu, que caos. Tem gente que só vê coisa ruim. E tem aquele que só vê a coisa bonitinha, né? Aquela coisa tipo, vai dar tudo certo. Se identificou? Mas depende muito também da energia do tarólogo, gente. Muito, né? E do cartomante. Qual que é a diferença do tarólogo e do cartomante? Alguém aqui sabe? Não? Eu gosto de ser a cartomante. É meu jeito. Você gosta de... Sim, eu jogo há 30 anos. Ah, você gosta de dizer que você é cartomante? Tá. Eu jogo há 30 anos. Eu Legal. aprendi a jogar com cartas normais. A de baralho. Inclusive, essa de baralho, ela se originou dos antigos tarôs, né? Que a gente chama de tarô hoje, mas antigamente não tinha esse nome, gente. Tá? Eram simplesmente cartas, jogo de cartas. Se você pega coisas, os documentos antigos que falam sobre o tarô, eles falam trunfo, eles falam jogo de cartas, eles não falavam tarô. O tarô veio depois, o nome, né? Mas é legal que você falou isso, porque assim, a cartomante, ela não só pode saber o tarô, ela vai saber de outros oráculos também. Ela lê um baralho cigano, né? Oráculo das deusas, tem um monte hoje, tem uma porrada de oráculo espiritual, enfim, né? Da astrologia, tem um monte. Agora, aquela pessoa que estuda o tarô e somente o tarô, é tarô. Então essa é a diferença. Tá? Não. Tem o de Marselha, mas até os tarôs hoje tem vários tipos. Tem vários artistas, inclusive tem os mais modernos. Tem que ter essa composição das 78 cartas, dividido nos arcanos maiores, menores, corte. Na cartomante, às vezes não tem essa. Não. O oráculo ele pode ter outras composições. Na verdade, o cartomante também pode se dizer como oraculista. Sim, com certeza. Porque o tarô, os oráculos de cartas são oráculos. Né? Eles são oráculos. Então, a gente tem aqui o nosso querido Jung, que inclusive estudou muito Marselha, tá? Ele se aprofundou para entender a simbologia. Porque os arcanos, eles também são o quê? Arquétipos. Né? Também são aqueles conhecidos arquétipos que estão no nosso inconsciente coletivo. Tá? E quem tem vamos dizer assim, um conhecimento terapêutico junguiano vai conseguir, sim, estudar muito bem o tarô, vai conseguir, sim, atender com o tarô de uma forma magnífica, que vai fluir muito bem. Tá? Tanto que eu falo para as pessoas, quando elas chegam no meu atendimento, elas vão fazer atendimento de tarô, eu falo assim, você já fez leitura antes? Ah, já, tá. Eu falo, então, você vai perceber que a minha abordagem é um pouco diferente, tá? Ah, tá bom. E realmente, no final da leitura, você fala, nossa, que diferente! É muito. Por quê? Porque eu também sou terapeuta, não sou só leitora de cartas, né? Então, ali, inclusive, eu já detecto, eu falo, olha, você precisa de uma constelação familiar, que pode resolver para você trabalhar com uma terapia floral. Vamos fazer uma mesa radiônica para ajudar nessas energias aqui que não estão bem, né? E assim vai. A única coisa que eu não faço, gente, é dar passe, fazer trabalho espiritual, essas coisas eu não faço. Que às vezes também é uma questão muito complicada
para quem faz leitura de cartas, porque todo mundo associou o tarô e o baralho cigano a Pai de Santo, a Mãe de Santo. Sim, eles também leem, né? Mas não só dentro dessa vertente. Não é porque eu leio cartas que eu faço trabalho espiritual. Não. Né? Meu trabalho é outro, eu sou terapeuta. Então eu vou trabalhar dentro daquela vertente. Tá? Bom, eu falo que o tarô ele faz parte da vida, sim, porque ele fala sobre tudo mesmo. Tanto que na minha leitura, na sessão completa, eu vou pegar desde o mental da pessoa até o espiritual dela, para poder entender. E depois ela vai começar a fazer as perguntas, né? Então, eu vou falando para ela, ó, tá assim, 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 isso aqui tá assim, 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 e assim vai. Por quê? Porque ele vai falar sobre tudo, tá? A linguagem dele vai se adaptar a tudo. Então, para quem é tarólogo, para quem é cartomante, vai conseguir, sim, adaptar ele aí à leitura da pessoa. Esse aqui é um livro, inclusive, que eu super recomendo, de uma psicóloga, Maria Celeste, que me ajudou muito a incorporar o tarô nos atendimentos. Tá? Ela traz uma abordagem super legal. Ela utiliza o Marcélia, mas o Marcélia é muito parecido com o Waite, então não traz muita dificuldade, não. Tá? Para quem leu o Waite e não conhece o Marcélia, não tem muitas dificuldades, não. Ela traz uma abordagem de atendimento. Então, inclusive, tem uma coisa que ela traz ali que se chama linha da vida. Essa linha da vida, ela faz todo um cálculo para a pessoa e tal, para ela entender a energia dela desde o nascimento dela até o momento atual. É muito legal. Tecnologia e eu, não. Entendeu, né? Então, tem várias atividades aqui que ela aplica, né, nos clientes dela, junto com o tarô, para poder entender melhor, tem um desenvolvimento bem bacana com os arcanos maiores. Os arcanos menores não tem, tá, gente? Aqui ela só trabalha com os arcanos maiores, e já é muita coisa. Então, vale muito a pena, para quem tem interesse aí no tarô, aderir aos atendimentos. Bom, os arcanos maiores, vou passar aqui rapidinho, compostos por 22 cartas, tá? Do 0, que é o louco, até o 21, que é o mundo. Existe uma jornada acontecendo aí nesses arcanos, que nós vamos ver já. Eles são voltados para coisas maiores, tá? Os arcanos maiores, já falo o nome, né? Para aquilo que é mais importante, ou aquilo que tem uma amplitude maior na vida da pessoa, ou que ela tem que dar mais importância, e assim vai. Aqui eu estou colocando uma historinha para vocês entenderem mais ou menos como funciona a jornada dos arcanos maiores, tá? Ato 1. Eu caminho por uma rua. Vai do 0 até o 21 aqui, tá, gente? Tem um buraco na calçada. Eu caio dentro. Estou perdido, estou indefeso. Não é minha culpa. Demora uma eternidade para achar uma saída. Ato 2. Eu caminho pela mesma rua. Tem um enorme buraco na calçada. Eu finjo que não vejo. Eu caio dentro dele outra vez. Eu não acredito que estou lá de novo. Mas não é minha culpa. Ainda demora bastante tempo para eu sair daí. Ato 3. O que vai acontecer com essa pessoa? Vamos ver. Eu caminho pela mesma rua. Tem um enorme buraco na calçada. Eu vejo que ele está ali. Eu caio nele. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Eu saio dele imediatamente. Ato 4. O que será que vai acontecer agora?
Eu caminho pela mesma rua. Tem um enorme buraco na calçada. Eu passo em volta dele. Ato 5. E agora? Eu caminho por outra rua. Então, vocês acabaram de conhecer os arcanos maiores. Tá? Que eles são nessa composição. Do zero louco, que está começando uma nova jornada, ou iniciando a jornada dele, até a carta do mundo, que é o momento da minha maior experiência no que eu estou passando no momento. Fecho o ciclo e eu recomeço. Por que o louco é o zero? Porque é ele que faz a jornada. Então ele vai transitar por todos os outros arcanos até chegar ao 21. Arcanos menores. História com detalhes, mostrando aquilo que é do cotidiano. Né? Por quê? O que ele queria? Ele queria dar um enriquecimento aos arcanos menores. Porque até então a maioria usava daquela forma, né? Onde o 2 de copas era só 2 taças na carta. É lógico que de uma forma simbólica você iria aprender sobre aquilo. Porém, quando você tem uma história contada ali, ele traz mais riqueza de simbologia. Tá? O naipe de espadas, por exemplo, ele é do elemento ar, que fala tudo que está direcionado ao mental. Estudos, planejamentos, projetos, tudo que está no elemento ar, tudo que se refere a isso, a minha mente, o que eu penso, como eu penso. O naipe de copas fala do elemento água, tudo que está voltado para as emoções, que é inclusive que a gente trabalha muito, né? Aí com os nossos clientes. Porém, a gente tem que lembrar que se a cabeça também não está bem, aqui também não funciona, e assim vai. Então, a água se refere às emoções, sentimentos, relacionamentos, amores, família. Aliás, é o que mais se pergunta, né, no tarô, em oráculos. As pessoas, elas vêm desesperadas. Ai, ele vai voltar para mim. Ai, eu vou conquistar essa pessoa. Ai, meu Deus, o que eu estou sentindo por essa pessoa? 90% é leitura de amor. Naipe de paus, elemento fogo, né? Crescimento, energia, tudo que está voltado aí para força, expansão, magia, transmutação, tudo que está ligado ao elemento fogo. Elemento terra, naipe de ouros, refere-se a tudo que é material, físico. Vai falar sobre dinheiro, trabalho, saúde, tudo que é material. Arcanos menores, cartas da corte. Elas são compostas por 4 personagens de cada naipe. Então você vai ter o pajem de espadas, ouros, copas, paus e rainhas, reis e cavaleiros também. Tá? Então, fala também, a carta da corte, ela já é um patamar um pouco além do 1 ao 10, tá? Já fala de coisas um pouco mais importantes e também fala muito de personalidades. Traz muito essa questão de personalidade, tá? Então, a gente tem aqui todos os naipes na corte. Inclusive, para quem gosta de assistir seriados na Netflix que falam muito sobre a era medieval, aí as épocas de reis e rainhas, vocês vão identificar muita coisa que estão nas cartas. O pajem, que é aquele cara mais imaturo, ou que ainda não sabe muita coisa, é ansioso, né, toma atitudes precipitadas. Tem o cavaleiro, que é aquele que é o mensageiro, ou que está como aprendiz, né, de alguém. A rainha e o rei. Disposições e perguntas. As disposições são importantes porque cada lugar da carta tem que ter o seu significado, tem a sua energia. Senão ela é uma coisa muito aleatória, a leitura fica um pouco confusa.
Então, a disposição é importante por conta disso. Quando vocês veem a cartomante ou a taróloga colocando lá a carta de uma determinada forma, não é aleatório, gente. Ali tem um porquê, tá? E aquilo vai falar sobre uma energia. Então, além da simbologia da carta, você tem a representação da posição dela. Eu costumo usar essa daqui, né? Primeiro eu coloco a do meio, que é a resposta, a situação principal. A da esquerda é o negativo, ou o que está escondido, e da direita é o positivo, ou o que está claro, né? Ou o que a pessoa precisa fazer. Esse daqui eu achei interessante trazer, porque ele se chama olhar holístico. Né? Para quem quer adotar ele nos atendimentos, isso é bem interessante, porque fala da mente da pessoa, do emocional dela, do físico e do espiritual, que está na alma dela. É bem interessante essa disposição. As perguntas são infinitas possibilidades. E dependendo de como eu faço a pergunta, muda totalmente a leitura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Perguntas que não são adequadas, gente. Traição. Por quê? Porque a mulher vem muitas vezes, muita gente pergunta, muita gente fala: meu marido está me traindo? Meu namorado está me traindo? Aí o que eu falo para ela? O tarô vai responder isso? Vai. Ele responde tudo. Se você quiser fazer uma pergunta que não saber da vida da pessoa, ele vai falar. Porém, o que cabe a mim, como terapeuta e também taróloga, é dizer o seguinte: olha, eu não respondo sobre isso. Por quê? Porque o meu papel ali com o tarô não é falar para ela simplesmente sim ou não, mas é para dizer para ela o seguinte: se você está desconfiada, seu marido está te traindo, é porque o relacionamento não está bem. Vamos olhar para isso? E aí eu direciono a leitura para aquilo que realmente é importante. Morte. Por que eu não falo de morte? Porque como a gente volta lá naquela questão do tudo pode acontecer. Quem somos nós para determinar a morte de alguém? O tarô pode até estar falando que a pessoa vai falecer. Teve até uma colega minha que o professor colocou lá numa berlinda. O cara ligou para ele estava no meio da aula, e dando aula de tarô, e o cliente ligou desesperado para ele, falando: pelo amor de Deus, minha mãe está no hospital, ela está na UTI, eu preciso saber o que vai acontecer. E aí ele falou: agora eu quero ver como que você vai agir. Responde para ele. Aí ele colocou lá o cara no viva voz, e ele perguntou: minha mãe vai morrer? Aí ela pegou, colocou as cartas disseram que sim. Ela estava à beira da morte. E ela respondeu: não importa se vai ser agora, se vai ser daqui 5 anos, se vai ser daqui 10 anos, se vai ser daqui 30, 40, 50 anos. Um dia todos nós vamos. O mais importante, o tarô está dizendo para você: fique com ela da forma que você gostaria de estar. Fale aquilo que você gostaria de falar, como se hoje fosse o último dia. Ela não poderia ter dado uma resposta melhor. Ele simplesmente falou assim: obrigada, é isso mesmo que eu vou fazer. A mãe dele ainda durou mais uma semana, mas ela chegou a falecer. E ele ligou agradecendo, que foi a melhor leitura que ele fez em toda a vida dele. Por quê, gente? É direcionamento. Não é sim ou não. Né? Eu tenho que ajudar as pessoas ali, naquele momento, porque no tarô ou em outros tipos de oráculos, as pessoas já estão buscando pelo desespero. Porque elas já tentaram de tudo. Tá? Jogos de azar, muito menos. Se eu pudesse ver, inclusive, eu estaria rica, né? Não precisava nem estar no Brasil, eu estaria. Eu acho que eu estaria em outro lugar. Resultado de exames de DNA. Gente, o povo pergunta. Inclusive, elas são bem diretas mesmo. Quando vem fazer esse tipo de pergunta, é muito engraçado até. Eu preciso saber quem é o pai do meu filho. Oh, meu Deus do céu, né? Se estou grávida, eu sou bem sincera. Falo, Esse é mais fácil, né? Sim, mas eu falo: poxa, né? Fala na
exame, é mais fácil. E saber o sexo do bebê? Não respondo. Tá? Muito complicado esse tipo de coisa, principalmente dependendo da época da gestação dela. Saber como vai ser a gestação? Legal, eu respondo, isso eu falo. Você vai ficar grávida ainda esse ano? Também dá para responder, né? Tá do trás. Mas tem algumas perguntas que depois a pessoa vai vir te cobrar. Aquela que perguntou se o marido estava traindo e você fala que sim, gente, a colega minha já apanhou dentro do instituto por conta disso, dela falar que sim, que o cara estava traindo. E por mais que você fale assim, ó, não fala pra ele, que ele vai negar até o fim. A primeira coisa que ela vai chegar em casa e vai falar, você tá me traindo. Quem te contou um negócio absurdo desse, mulher? Foi a cartomante. O cara foi bater lá na porta. Quase bateu nela. Olha que situação. A culpa é do tarô, né? É passar a responsabilidade pro oráculo. Vamos fazer uma caneta de papel na mão, que eu vou pedir para vocês fazerem 2 minutinhos um cálculo, para vocês saberem qual é o arcano de crescimento de vocês. É uma das atividades que tem nesse livro da Maria Celeste Rodrigues, que é rapidinho, mas é bem legal de fazer. Inclusive, quanto tempo eu tenho? Eu nunca fiz. Será que eu tenho, né? Que bom! Deu certo. Bom, então tenho uns 15 minutinhos mais ou menos. Eu acho que dá para responder até mais gente. Se eu ver que está todo mundo interessado, aí eu vou ter que sortear, tá, gente? Senão não vai ver. Qual é o cálculo que vocês vão fazer para entender qual é o arcano de crescimento de vocês? O que é o arcano de crescimento? É o que você precisa aprender nesse ano. Quem já fez aniversário esse ano? Parabéns! Muito bem! Parabéns para o nosso colega aqui. A gente está em 9, hoje é 8 de setembro, né? Não, 9. 8 foi ontem, dia do terapeuta. Você é de Virgem. Ainda é virgem? Tá certo, ainda é virgem. Virginiana. Então tá. Fiquei curiosa, quero ver o seu. Quem ainda não fez aniversário, não tem problema, gente. Vocês vão saber qual vai ser quando vocês fizerem o aniversário, tá? Depois é só dar uma consultada nos meus slides, que o pessoal do CRT vai passar para vocês os slides. Aí dá uma olhadinha qual é o anterior, porque aí vocês sabem qual vocês estão agora, que é antes do aniversário, tá? Então vamos lá. Vocês vão pegar a data de aniversário, não é nascimento, esquece o ano de nascimento, tá? É o dia e o mês que você nasceu. Você vai fazer um cálculo numerológico. Você vai somar o dia e o mês com o ano atual, tá? Nem tá aqui. Esse é o meu, vocês vão saber o meu, que deu 2058. Então, se deu 2058, lembrando, nós temos 22 arcanos maiores, tá? Então, essa numerologia só pode ir até o 22. Deu 23, você já vai ter que fazer a redução, tá? 2 mais 3. Então, eu faço 2 mais 0 mais 5 mais 8. O meu deu 15. Poderoso esse arcano. Vai até qual número? Desculpa? Vai até qual número? Até o 22. O resultado pode dar até 22. Mais que isso, você tem que reduzir de novo. Enquanto vocês estão fazendo o cálculo, o meu é o 15, que é o diabo. Esse aí, parceiro, muito bem. Assim como ele é muito bom e poderoso, também é um problema se estiver no negativo, hein? Olha, posso falar por experiência própria. O que ele fala, né? O diabo fala de eu ter mais amor próprio, de ter mais sagacidade, né? Apesar da nossa crença, porque a base brasileira é católica, tá? Independente de qual seja a religião nossa hoje, a nossa base é católica. Então, traz muito daquela coisa do diabo, nossa, que coisa horrível, ai, que coisa terrível. Não, gente, ele é um arcano maravilhoso.
Inclusive o Waite, ele era um católico forte. Então, muita coisa que tem nas ilustrações dele remete não só a Golden Dawn, né, porque ele era um esoterista, mas também às crenças religiosas que ele tinha dentro do catolicismo. Então, inclusive, o diabo desenhado é o diabo bem católico, tá? Se vocês forem buscar em algumas ilustrações que vêm de dentro da história catolicista, é bem parecido. Então, a sombra dele é o complexo de inferioridade, temer os julgamentos e críticas. Então, eu não posso temer isso. Eu tenho que enfrentar isso de frente. Eu tenho que ter amor próprio, saber o que eu estou falando e quem sou eu. Olha, forte, né? É, amigo? E o aprendizado é ter seguro que segurança não existe. Fazer mudanças é necessário não prolongar situações dolorosas. Parece fácil, né? Não. Quando você vê, você está dentro dessa situação aí, você fala, caramba, estava certo aquilo lá. E não é fácil, gente. No dia a dia, a gente está se lembrando toda vez disso, que a gente precisa fazer mudanças, que não existe segurança, e eu não posso temer o que o outro pensa de mim. E às vezes eu tô lá, tipo, não, eu sei que eu sou boa, eu sei que eu faço isso, que eu tenho aqui essa habilidade, tá? Aí vem minha mãe, Vanessa, dá uma coisa assim, tá bom, não, fiz errado, né? É tipo isso. Às vezes a gente não percebe, porque é a nossa sombra, né? Quem quer saber sobre o seu arcano de crescimento? 1, 2, até a mão levantada aí, gente. Tá. Tem gente que está com medo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seu já... Vantagem, né? Vamos lá. Vamos ver se dá tempo. Acho que dá tempo. Fê, 14. 14. É o fluxo 5, tá? É o ano da confiança e autoconfiança. 14 é a temperança. É o ano que deve trazer tranquilidade e, ao mesmo tempo, cuidado para não trazer também aquela coisa pacata, assim, movimento, assim, sabe? Do tipo, tá tudo a mesma coisa. Que esse é o lado negativo dessa carta. Desenvolvimento. O otimismo, equilíbrio, atividade interna e externa. Tem que estar bem aqui e tem que estar bem fora. Se aqui dentro não está bem, lá fora não vai ficar. Negativo. Está paralisado, desanimado. O aprendizado é encontrar o alívio na autoconfiança, agir com serenidade. O mundo está todo um caos, está todo mundo se batendo, e você está assim. Se você estiver no caos junto, está na sombra. Tá? Dúvidas? Quem mais? Entendeu? A morte. Também uma carta vista de modo muito errôneo às vezes, né? Só morte. Ai, o que vai acontecer que vai morrer? Eu vou morrer. Não, ninguém vai morrer, gente. Não. Fala de fechamento de ciclo. Muita coisa vai se fechar esse mês para você. Coisas, inclusive, que não servem mesmo. Então, por mais doloroso que seja... Qual é o seu nome? Desculpa. Edilane. Por mais doloroso que seja, deixa aí. Definitivamente. Porque você vai entender mais lá na frente que foi o melhor. Tá bom? Pessoas, situações, relacionamentos, trabalho, tudo. O que tiver de sair, vai sair. Tá? Quando você fez aniversário? Vou fazer agora, gente. Então já está no meio que na energia já. Inclusive você está no fechamento, né? Astrologicamente, você está no inferno astral. Muita gente não entende isso direito. Mas esse não é o momento para você começar nada de novo. Tá? Até o seu aniversário. Os 30 dias até o seu aniversário é momento de só rever planejamento, só ver o que você vai fazer depois. Virou o aniversário, aí você pode começar o que você quiser que dá certo. Tá bom? Mas como você vai entrar no ano da morte, muita coisa vai fazer assim, ó. Vai sair da frente. Dúvidas? Tem mais? 10.
Fortuna. Qual o seu nome, amigo? Fabiano. Olha, bonito nome. Roda da Fortuna, as oportunidades, né? O negativo é a protelação e perde oportunidades. Então, cuidado, viu? Esteja atento às situações em volta. O aprendizado é sempre examinar expectativas. Você vai perceber, inclusive, que é um ano que você, ora vai estar aqui e ora você vai estar aqui. Então, vai ficar muito assim. Então, cuidado. Se você ficar bem e harmonizar-se bem como pessoa, dentro das suas relações, no seu trabalho, se você estiver bem harmonizado, a coisa não vai ser tão gritante para você. Você vai conseguir ter comando da sua vida. Porque a Roda da Fortuna, inclusive, fala disso. É o comando, é o leme. Eu consigo, inclusive, conduzir as mudanças, porque vai ter muita mudança. Agora, se você não estiver bem em alguma parte aí que não está legal, procura saber como você vai harmonizar isso. É emocional? Vou no terapeuta. É mental? Opa, peraí, vou também no terapeuta. É físico? Aí a gente tem que falar que tem que ir no médico, né? E assim vai. Tá? Dúvidas? Quem mais? Quem é 10 igual a ele é igual, né? É igual, é a mesma coisa. Você, passa o número. Vamos lá. 7. Fluxo 7 é o ano de responsabilidade. O carro, o desenvolvimento dele são as responsabilidades por projetos, planejamento. É um ano de planejar muita coisa, inclusive, bem favorável. O negativo é não assumir compromissos e não estabelecer metas. O aprendizado, aprender que segurança não existe. Então, planeje, faça as suas mudanças, mas tenha também flexibilidade, porque o carro é movimento. Então, muitas escolhas para você nesse ano e saiba que essas escolhas podem mudar lá na frente, mas saiba fazer elas com sabedoria. Aprenda. E se errar, tá tudo certo. Não tem o certo e errado. É com o errado também que eu aprendo. Aliás, é onde eu aprendo. Tá bom? Quem mais? Acabou? Acabou. Nossa. Acho que muita gente ficou comigo. Então, vocês vão receber esses slides também, tá, gente? Depois, se vocês quiserem consultar lá e até fazer com o cliente de vocês. Porque é legal fazer esse ano de crescimento para você entender como está o seu cliente esse ano, o que ele vai precisar trabalhar, a sombra dele é essa? Opa, peraí. Inclusive, no desenvolvimento terapêutico dele, você vai percebendo que ele está seguindo alguns padrões que estão dentro dessa energia, o que você pode fazer para ajudar, para auxiliar, né? Para dar um encaminhamento para ele. Ó, só o ano de crescimento já traz muita informação. Traz mais ainda, né? Que a gente não posso ir me aprofundando muito, mas traz mais informação ainda. Agora, vocês imaginam a linha da vida que fala desde o nascimento da pessoa? É bem interessante. É um livro que vale muito a pena e que, para quem tem conhecimento dos arcanos, flui assim de uma forma magnífica, tá? E ajuda muito nos atendimentos. É o Salem, meu gatinho. É o meu bichinho bonitinho. Meu orientador espiritual ele até brinca comigo. Ele fala assim: meu Deus, esteja sempre com cores bem alegres, porque já pensou você atendendo um tarô de roupa escura, tudo escuro, aí pega e passa o Salem. A pessoa vai sair correndo na hora de medo de você. Né? Porque além de tudo, o gato é preto, né, gente? Mas tudo bem. Então, é isso a minha palestra de hoje. Eu espero ter trazido aí para vocês uma coisa bacana, diferente, para quem conhece, para quem não conhece. Para quem não conhece, vai atrás de conhecer. O tarô ele é muito interessante. Ele é muito bacana para a nossa vida. Por quê? Porque ele traz à luz aí muita coisa
que não, às vezes não seria possível, né? Lógico que a terapia, ela vai ajudar muito, né? Mas o tarô, ele também pode ser uma ferramenta terapêutica, desde que acompanhe o desenvolvimento terapêutico, né? Ele não é terapêutico se você não é um terapeuta, né? Outro dia eu teve um embate na rede social entre colegas meus cartomantes, que um falava assim, não pode ser terapia, não tem nada a ver com isso. O outro falava, não, mas pode e tal. No entanto, eu estou entre um e o outro, né? Por quê? Porque se eu não sou terapeuta, e eu tenho muitos colegas que não são, que são ótimos cartomantes, ótimos tarólogos, eles fazem leituras sensacionais, mas ali não tem a base terapêutica, então não vai ser uma ferramenta de terapia, tá? Agora, para vocês aqui, eu posso dizer, se você quiser aderir um tarô aos seus atendimentos, ao seu conhecimento, vai ser muito rico, vai ser maravilhoso para o seu cliente. Eles vão adorar. E isso não só ajuda ele, mas a vocês também a fazer esse desenvolvimento. Tá bom? Oi, desculpa. Eu sou de São Paulo. Quem quiser fazer uma sessão comigo, ou uma parceria também, gente, adoro parcerias, dá o meu contato aqui. Eu fico na região norte de São Paulo, ali perto do metrô do Curuvi, bem pertinho do metrô. Dá para ir a pé do metrô, literalmente, tá? Estou aberta a muita coisa, eu adoro desbravar coisas, né? O pessoal do CRT bem sabe. Atendo online, atendo presencial, porque o tarô, ele como que eu posso dizer? Ele não tem